Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Escute o Pediatra. E dessa vez trazemos a Adriana Benavides, que é gastroenterologista pediátrica, se formou em gastroenterologia pediátrica pela Escola Paulista de Medicina e pelo Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, que é referência nacional, é mestre pela Escola Paulista de Medicina e também é membro do Departamento Científico de Gastroenterologia Pediátrica, né? Então, é um nome que vem a somar aqui com o nosso espaço e esclarecer muitas coisas para os pais e para os cuidadores que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos, Adriana. Obrigada, Ariano. Antes de mais nada, eu quero te parabenizar por essa iniciativa espetacular, porque disseminar informações é muito importante, especialmente nos dias de hoje, você trazer especialistas, nos orientar, isso é muito louvável. Parabéns. Amém. Obrigado. Para começar com o pontapé inicial, eu acho que nada mais justo é do que a gente começar pelo começo da vida da criança, que ali é um momento de muitas novidades. Está todo mundo ali muito novo, principalmente os que são de primeira viagem. E existem coisas que a gente não vê em nenhuma outra fase, mas que a gente vê no começo da vida, ali nos primeiros meses, né? E são coisas que costumam até assustar, né? Não só os pais, mas os avós, Sim. os irmãos. Em Primeiro lugar, eu diria que é a cólica, né, Adriana? É verdade. E você até falou, pais de primeira viagem, até mesmo os de segunda, não sei porque um filho não é igual ao outro. E realmente é novidade, porque se para a gente imagina para o neném, que até então ele estava intrauterino, tranquilo, num ambiente que desde a formação era peculiar dele, né? Muito conhecido. Mas as cólicas, realmente, famosas cólicas, aterrorizam pais, cuidadores, às vezes quem visita vê a angústia do pai, porque, de fato, não é fácil. O neném chorando. Você tentar... Choro inconsolável, que é aquele que você acalenta, dá de mamar, faz isso, faz aquilo, e a criança não melhora. Recentemente, até, a Sociedade Brasileira de Pediatria, nós fizemos também um podcast sobre isso. Então, a gente tem que lembrar quando que a gente chama de cólica do lactente. Ariano, tem esse choro, essa questão de temporalidade, de ter que durar, começar, isso tem sido, não é tão valorizado, mas sim esse choro. A gente tem que se lembrar que a gente classifica desde que o neném não tenha sinais de alarme para outras condições. Sim, a gente precisa excluir outras coisas importantes, né? Às vezes é uma criança que não está ganhando peso bem, esse paciente não pode ser encarado como uma cólica puramente. Exatamente, você tem que ter cuidado. Então, a Ariana falou, ausência de ganho de peso, é um neném que tem cólica e fezes com sangue. Opa, isso é um sinal de alarme. Será que o neném tem outros sintomas associados, como regurgitação? Será que tem uma recusa alimentar? Diante de sinais de alarme, a gente tem que se lembrar que pode se tratar de outra condição que não a cólica do lactente. É quase como uma exclusão, né? Que a gente tem que certificar que a criança está bem, que não tem outras coisas para a gente chegar a dizer, olha, realmente é uma cólica. E aqui a gente reforça que, na maioria das vezes, se trata de uma cólica do lactente. Não há nenhuma alteração no neném. Orgânica, que a gente fala, mas essa condição existe, o neném vai chorar. Hoje se atribui à imaturidade, hoje a gente chama de desordens do cérebro e intestino. E o principal é a gente lembrar que se não tem os sinais de alarme, vai passar. Então, a gente precisa ficar junto, a gente como pediatra, acompanhar o neném. Nessa consulta, o que a gente sempre fala, atende hoje, não tem sinal de alarme, não tem perda de peso, não tem refluxo, não tem sangramento. Bom, o que a gente fala, olha, hoje é assim. Se eu estivesse atendendo o senhor Ariano, hoje é assim. Pode ser que mude. Na próxima consulta, pode ser que chegue e tenha um fator de alarme. Mas, se não, a gente está junto nessa, vai passar. Estejamos atentos, mas na maioria das vezes não tem nenhuma causa orgânica associada. Sim. E quando a gente pensa nas causas, o que pode estar relacionado? A gente sabe que até 20% podem ser decorrentes da chamada alergia ao leite de vaca. Puxa, mas ele só mama peito. Pode ter alergia ao leite de vaca? Sim, pode ter. Se a mãe fizer a ingestão, o consumo de proteína, seja na manteiga, seja no iogurte, não é necessariamente o leite. Mas eu reforço, isso deve ser avaliado pelo médico assistente da criança para, se suspeitar, a gente vai ter uma conduta adequada. Isso é importante, Ariano, para a gente evitar causar problemas. Por exemplo, eu retiro inadequadamente, desnecessariamente, o leite de vaca da mãe.
Então, a gente tira a oferta de cálcio. Mas é óbvio que, se a gente pensa que a gente retira, suplementa o cálcio, a vitamina D para essa mãe. E o mais importante, tá? Se eu penso que é uma alergia à proteína do leite de vaca, eu vou retirar, mas eu vou expor daqui a um tempo para fechar o diagnóstico. E se o neném não acontecer nada, significa que foi alergia? Pergunta bem difícil. Pode ser que simplesmente as cólicas passaram. Mas o que a gente pode dizer é que se você retirar, bebê ficar ok, você ofertar e bebê piorar, fecha o diagnóstico de alergia, que não é para a vida inteira, na maioria das vezes. Pois é. Eu acho que essa boa parte desse medo, desse terror que a gente vê sobre a cólica, eu acho que é muito também sobre o termo, né, que a gente usa de cólica hoje em dia. Até existem em outros países, até denominações diferentes hoje em dia, né? Porque para mim e para você, Adriana, cólica é uma dor abdominal ali, empontada. Para o bebê não é exatamente isso, né? E é uma coisa que a gente precisa reforçar também. E é uma interpretação nossa do bebê, Sim. Não é? E você sabe que existem pesquisas atualmente que até avaliam o tempo de tolerância hoje dos pais ao choro, que pode ser menor. Mas, voltando à pergunta inicial, cólica do bebê é uma condição que a gente fala da imaturidade do eixo cérebro-intestino, não deve ter sinais de alarme, a gente tem que estar junto nessa, com o nosso bebê, com a nossa família, porque vai passar. Por volta dos 5 meses, isso melhora muito. Sim, com certeza. E a gente vê muitos artigos, muitos estudos que citam, de fato, até correlacionando com essa imaturidade, né, do eixo intestino-cérebro. E o principal parâmetro que se utiliza é o tempo de choro, né? Então, o principal fator ali da cólica, na verdade, não é uma abstração de uma dor abdominal, que é o que todo mundo pensa, né? Mas, na verdade, ele reflete um tempo de choro excessivo de algumas crianças em um certo período do tempo. É um choro com característica inconsolável, com aparência de dor, né? Então, é isso que a gente precisa tentar organizar na nossa cabeça, até para a gente e para os pais ficarem mais tranquilos quando estiverem se deparando com isso. Especialmente a gente ficar atento. Se está ganhando peso, se está mamando bem, se não está sangrando, vai passar. A gente ficar tranquilo até... A gente sabe que os bebês, assim como as crianças, elas podem absorver também, né? O nosso sentimento. Totalmente. E junto da cólica também tem outra coisa que é super comum da gente ver e tem vindo mais à tona, que é a disquesia, né? A disquesia é interessante, porque é o seguinte, também tem essa questão da dor, né? Como se fosse a dor. Mas aquele neném que se espreme, fica vermelho, até parece que para de respirar. Uns 10 minutos. Mas aí, quando faz cocô, nem para fazer endurecido. É um cocô normal. Né? Então, essa questão, ele está amadurecendo. Ele está começando a aprender a trabalhar a musculatura da barriga e relaxar a musculatura para fazer cocô. É um processo normal. E sabe que ele pode durar até 9 meses? Pois é. Mas é um processo normal. Isso que você perguntou é excelente, porque não precisa colocar supositório, a gente não precisa usar laxante, não precisa mudar de fórmula. É um processo também de amadurecimento. Essas duas coisas que a gente falou, cólica e disquesia, são processos naturais, benignos, né, da criança. Não são doenças, de fato, que a gente está falando. Não. Assim como, sabe o que eu lembrei outra? Também a gente atende muito, está só mamando leite materno, ou especialmente leite materno, está 5 dias sem fazer cocô, eu fui na farmácia, já coloquei um supositório. É outra condição também, é a chamada falsa constipação do bebê, que é aquele bebê que só mama peito ou mama fundamentalmente, ou seja, na maior parte das vezes peito, mas que passa mais de 3 dias para fazer cocô. Só que quando faz um cocô macio, é aquele neném que está mamando bem, que está tranquilo, não está irritado, mas que não evacua, por exemplo, toda vez que mama, que isso pode acontecer, neném que só mama no peito, e não quer dizer diarreia. Isso também é importante. Neném que mama no peito pode fazer cocô toda vez que mama, porque o reflexo do cocô está acelerado. O famoso reflexo gastrocólico. O das evacuações. Super forte nas crianças, né? Às vezes pequenos, mamou e às vezes pode ser nas crianças maiores. Tanto que a gente também atende, eu atendo muito nas consultas,
paciente, às vezes, de 5, 8 anos, os pais preocupados, ele está na mesa comendo e sai correndo para fazer cocô. Não quer dizer que seja problema de saúde, é que o reflexo é mais acelerado. E é engraçado que tem algumas até patologias que a gente tenta se aproveitar desse mecanismo até para a criança melhorar. Um paciente que tem constipação, alguma coisa. As medidas educativas também englobam esse próprio reflexo. Treinar o reflexo do cocô. É um mundo, né? Por exemplo, você falou isso. Sabe que o principal caso de constipação na criança, uma das principais, estou na escola, não posso fazer cocô. Ela bloqueia esse reflexo, que a gente chama que é o reflexo do cocô. Quantos adultos também não, né? Aí não quer chegar em casa e quer fazer cocô. Não quer dizer que o reflexo vai estar lá. Sim. Por isso que a gente sempre diz, deu vontade, vai fazer o cocôzinho e pronto. Eu até brinco com as crianças, sim, fazer cocô é normal, o problema é de quem não faz. Aí até eles dizem assim, mas tem cheiro, doutora? Eu disse, sim, de todo mundo. E aí faço o seu cocô e tudo tranquilo. Esse tópico de criança que não faz cocô é super comum, né? A gente vê demais. Eu, particularmente, no consultório, vejo muitos pacientes, inclusive um bem recente que passou 6 dias. Os pais contaram as horas para esperar o cocô lá. Aí, opa, mandou uma mensagem para mim quando fez cocô. Opa, beleza. Mas, Ariano, isso é verdade, porque quem tem em casa uma criança que tem dificuldade para evacuar sabe, isso vira a questão da casa. Sim. Pai e mãe estão no trabalho, ligam, já fez cocô? Ele já fez cocô? Você atende, como pediatra, muitos. Eu, como gastropediatra, de cada 10 crianças que passam com gastropediatra, pelo menos 3 têm problema de constipação. E o que a gente atende, crianças 30 dias sem fazer cocô ou com uma condição que, imagina para a família, retirada manual. Sim. Que é o pai ou a mãe segura pelos braços, o outro pelas pernas para tentar tirar. Então, a gente precisa tratar. Imagina que isso vai muito além de um problema que a gente chama do corpo orgânico, porque isso traz muita repercussão. Hoje mesmo, eu atendi uma criança com dificuldade para fazer cocô, 10 anos, um garoto. Já está com problemas na escola, por quê? Ele não percebe, não é culpa dele, mas fica borrando a cueca, escapando. Fica aquele cheiro, as outras crianças, que também são crianças, começam a fazer brincadeirinhas. Então, é um problema muito sério, que tem e que merece tratamento. Sim, totalmente. E até me lembrei de uma coisa, é importante a gente tentar diferenciar também. Esse bebê pequenininho que mama e fica 10 dias sem fazer cocô, não é aquele bebê que nasce e não faz cocô. Não, é um recado que eu queria deixar, inclusive, que é totalmente diferente, isso. Né, Adriana? O Até... bebê que não faz cocô logo que nasce, principalmente nas primeiras 48 horas, isso já liga o alerta enorme e precisa ser visto imediatamente. Porque a gente sabe que ser apenas 1% dos bebês normais, sem alteração, não evacuam nas primeiras 48 a 72 horas. Então, é como você falou, não dá alta da maternidade, não saia da maternidade sem ter feito cocô. Porque a gente pode estar diante de uma condição, por exemplo, que necessite de cirurgia. Sim, megacólon, por exemplo. Megacólon, posso ter uma fibrose cística, por exemplo. Pois é, um ileoconial, uma enterocolite, outras coisas bem mais importantes. Isso é bem diferente, exatamente. Aqui, como a gente já puxou o gancho para a criança maior, também reforça a importância do pediatra, porque, de fato, a criança não é um adulto em miniatura. E a gente, quando vê, a gente fala dos bebês, da criança maior, do adolescente, cada um tem suas peculiaridades. Sim. E, às vezes, o retrato que a gente pega de uma criança que passa 10 dias sem fazer cocô e é um lactente jovem, que mama no peito, é um retrato totalmente diferente de uma criança de 10 anos que está 10 dias sem fazer cocô. E a gente precisa medir as intervenções de acordo com isso, né? Até porque, frequentemente, também há muita comparação. Em casa, a minha irmã tem um filho que... não, então eu tenho que fazer. Só que, de repente, outra idade, não tem sinal de alarme. Sim. Por exemplo, a gente também falou, está falando da constipação, na maioria das vezes também não há nenhum problema mais associado. Mas sim, de repente a criança pode ter hipotireoidismo ou outra condição, mas também constitui a minoria dos casos. Sim. Até mesmo as chamadas doenças inflamatórias intestinais, que têm crescido ao longo do tempo, 1 em cada 4 pessoas que têm esse tipo de condição, começa na infância, pode se manifestar por constipação. É aquela criança que, como tem uma ferida ao redor do bumbum, evita evacuar. Sim. Chega para a gente constipada e, na verdade, se trata de uma doença inflamatória intestinal. Retenção, né? Pois eu acho interessantíssimo esse jogo de cintura que o pediatra e o gastropediatra tem, né? E observar essa variabilidade. Né? E sabe que, aproveitando, né, a gente está num programa que é para esclarecer, muitas vezes até os pais
Podem interpretar com estranheza quando a gente diz, eu vou precisar examinar ao redor do mundo para ver se tem alguma coisa. Mas vejam que pode ser a única dica para a gente desconfiar de uma doença inflamatória intestinal. Então, nos dias de hoje, pode parecer assustador, mas você está com seu pediatra de confiança, nunca deixar a criança na sala sozinha. Sim. É frequente que a gente peça em algum momento para examinar. Sim, com muita naturalidade, sim, né? Sim. Outro ponto até que causa estranheza nos pais quando a gente fala de constipação é quando a gente vai fazer prescrição, né? Porque existem alguns casos que a gente pode se utilizar de medicamentos, sobretudo os laxantes, que hoje em dia a gente tem armas muito modernas a nosso favor. E devem ser utilizadas. Devem. Às vezes geram estranheza assim, vai prescrever laxante para o meu filho? Sim. Que não é aquele laxante que é uma bomba, né? Não. Foi muito bom você falar nisso, porque a gente tem hoje em dia um que é o principal, que é o polietileno glicol, e isso que você falou é muito importante. Causa estranheza, mas pode ser utilizado a partir de 6 meses. E sabe que a função dele, a gente deixa mais tranquilo os pais, é puxar água para dentro do intestino, estimulando a movimentação. É lógico que é muito importante uma alimentação adequada, mas a primeira escolha no tratamento hoje é a gente colocar um laxante osmótico que facilita. Vai usar para toda a vida? Provável que não. Mas o tempo de tratamento, o que se sabe, o último guideline, o último documento principal que fala sobre isso é que pelo menos 3 meses. E devagar, junto com o pediatra, que a gente vai diminuindo essa dose. Outra coisa também que eu me lembrei, que um dos marcos de desenvolvimento do intestino preso na criança é tentar retirar as fraldas. Muitas vezes a gente tem uma ansiedade que é para deixar de usar, a gente sabe que tem vários fatores associados, mas essa é uma das principais causas de desenvolvimento da constipação. Então, a gente relembra que o controle do cocô e do xixi pode ser só por volta dos 4 anos. Então, às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Pois é, tem períodos críticos da vida da criança que pode ter mais constipação. E é sempre quando a gente precisa ficar mais de olho, né? A introdução alimentar é um dos primeiros períodos assim que a gente Entrada vê. na escola. A entrada na escola e o desfraude, né? São os 3 principais períodos que a gente elenca. E eu levo exemplo de casa. Meu menino, quando começou a introdução alimentar, que ainda não estava adaptado a tomar água, aí constipou. Aquela constipação que você nota que existe uma dor, que existe até um medo de fazer cocô. E às vezes é esse medo de fazer cocô que você não pode deixar, porque isso vira uma bola de neve, né? E isso, como que a gente faz? Isso que você falou é muito importante. Primeiro também aparece, os pais chegam assustados e dizem, doutora, parece maior do que o do adulto. Entope o vaso. Porque o cocô fica lá, olha, é como um balão. Vai ficando grande. Mas eu acho que é psicológico, ele tem medo. Sim, mas isso é consequência, porque ele tem medo. Imagina um cocô bem grandão sair. Ele tem medo com razão. Com toda razão. Então, o que é a estratégia? É primeiro deixar as fezes macias para que ele comece a fazer cocô e não tem problema. E devagar a gente vai retirando esse laxante. Porque à medida que a criança tem mais medo e desenvolve mais esse comportamento evitativo, né? Que é evitar de fazer cocô porque sabe que vai doer. A gente precisa ensinar de novo a ela lá do começo que, olha, fazer cocô não vai doer. Fica calmo, fica tranquilo. E nessas condições que endureceu, eu forneço um laxante. Porque se tiver endurecido, pode ter a conversa que vai doer. Então, nessa hora, é muito importante a gente colocar um laxante. Porque isso com o tempo, se a gente não intervir logo cedo, isso com o tempo vai virar a criança que tem muito problema. Nossa, muito problema. E problemas, o que se sabe, de diminuição da autoestima da criança, prejudica muitas vezes a aceitação alimentar. Sabe por quê? Lembra do relógio do cocô que a gente falou, o reflexo gastrocólico? Quando a gente come, dá uma dor de barriga que é a dor do cocô. Se fazer cocô dói, eu vou diminuir. O que eu não vou querer? Comer tanto, porque vai me dar vontade, vai doer. É muito frequente. Quando a gente começa a tratar a constipação, essa criança começa a comer melhor e até evolui com ganho de peso satisfatório. E desempenho escolar também afeta. Que aquela criança que tem medo de ir para a escola também porque sabe que vai ter problema com o cocô. Então, é um problema que... Olha o tanto que reflete, né? É muito importante, muitas vezes subestimado. E se sabe também que os gastos com uma criança com constipação podem chegar a 4 vezes os gastos do que uma criança que não tem. Então, se a gente identifica, quanto mais precoce o acompanhamento, o tratamento, compartilhar a situação com o pediatra para ter uma intervenção precoce, né? 6 meses de tratamento, se o diagnóstico é precoce, já é o suficiente. Outra coisa também é uma condição que recorre. Normalmente é uma criança que o pediatra trata agora, pode ser que daqui a um tempo precise novamente tratar. Sim, com certeza.
saindo um pouquinho da esfera do cocô, a gente vai trazer para outro tópico que é super frequente também, que é a criança que gofa, né? Ah, é. O bebê que gofa, né? Bebê que gofa. É o Deixa todo mundo aperreio de louco todos os também. pais, mas às vezes é o alívio dos avós também, que diz que quando gofa é porque tá engordando. Tá ganhando peso, né? É. Mas nem sempre é assim, né, Adriana? Não, nem sempre é Inclusive, assim. se não for assim, é quando a gente liga o alerta. Exatamente. A gente sabe que regurgitar pode ser normal e, na verdade, na maioria das vezes é. Cerca de 67% dos bebês, isso quer dizer que de 100, uns 70 regurgitam por volta de 5 meses e tudo bem. Mas desde que ganhe peso adequadamente, é um neném que queira mamar, não é aquele neném que está se jogando para trás. É um neném que durma adequadamente. Eu não estou dizendo que ele não vai acordar à noite, mas é uma criança extremamente irritada, sono agitado, que sem não ganhar relaxa, peso. né? Aquela criança que joga o pescoço para trás, que não está se sentindo bem. E aqui também vale a pena a gente ressaltar que, quando a gente pensa em doença do refluxo, é muito comum a gente ver a prescrição dos OIs, omeprazol, dos antiácidos. Mas, gente, no bebê, na maioria das vezes, o refluxo não é ácido. Sim. E o desconforto não é porque é ácido ou não, e sim pelo volume. Então, a gente tem que ter cuidado, porque usar esse tipo de medicação em bebês, eu estou falando de lactentes aqui, a gente está tratando de crianças menores de 1 ano, a gente sabe que aumenta a chance de alergias alimentares, de pneumonias comunitárias e até de diarreias. Sim. Há indicações, sim, mas a gente tem que ficar atento. E falando nisso, de novo, a gente volta para a alergia à proteína do leite de vaca. Sim, diagnóstico diferencial importantíssimo. Exatamente. Se eu estou diante de um bebê com regurgitador, com regurgitações, que não é o regurgitador feliz, é aquele que só dá trabalho para quem troca a roupa, Sim. mas que não está nem aí. Esse neném regurgita quer mamar, tá muito bem. Mas se tem esses sinais de alarme, a gente pensa que é uma doença e, nesses casos, primeiro a gente tem que considerar que se trata de uma alergia à proteína do leite de vaca. E olha, temos que ficar atentos. Tem história familiar de alergia? Se tem uma mãe que tem uma história de alergia, aumenta a chance. Se o pai também tem, se tem irmãos. outros sintomas associados também, Sim, né? por exemplo... Uma atopia, né, por exemplo. Uma atopia, ou então... mas teve uma vez que fez cocô com sangue. Provavelmente ele teve uma colite alérgica. Sim. Mas aqui também, eu sei que angustia bastante, mas a gente reforçar que, na maioria das vezes, esses sintomas de alergia vão passar com o tempo. Sim. E é importante a gente ter noção de que o peso, o ganho de peso adequado que o pediatra pode conferir em cada consulta da puericultura, ele é um grande divisor de águas. Muito. Ele é um enorme. É o que naturalmente guia a gente. Claro, se haverá uma doença associada do refluxo ou não há uma doença associada, né? Que é aquele refluxo fisiológico. Nessa criança que pode gofar muito, às vezes não, mas é muito volume. Mas está ganhando peso bem. Exatamente, está ganhando peso bem, não está irritado, não está com recusa alimentar. Você até, às vezes eu às vezes faço umas aulas, então peço até autorização dos pais que regurgita, quer mamar. Tá ótimo, dá o banho, os pais, a gente fica assombrado. Eu já levei uns desses banhos também, mas se está tudo indo bem... É um refluxo normal do neném. Às vezes é a criança que gofa e quer mamar de novo depois. Exatamente, tá nem aí, exatamente. Mas aí, medida objetiva, também é importante que a gente se lembre. É diferente de um neném, por exemplo, com regurgitação, sem ganhar peso. Os nenéns, eles podem ter infecções de trato urinário, infecção urinária, e não vão manifestar. Sim. É um neném, por exemplo, que tem alguma alteração neurológica, um quadro recente, se lembra, a gente tem que se lembrar que podem ser outras causas, mas isso é a minoria, né? Sim. O que a gente chama de outros diagnósticos que não são alergia nem doença do refluxo. Febre e vômitos, a gente tem que pensar em outra coisa, não vai ficar pensando que, né? Pois é, que é um refluxo. Totalmente. E aí, partindo para o principal diagnóstico diferencial, que é a PLV, né? A alergia à proteína do leite de vaca, ele é importantíssimo dessa visualização. Às vezes você tem a ideia de que a PLV só pode existir quando tem sangue nas fezes. E não é bem assim, né? Eu acredito que a PLV é uma situação que... O que a gente diz? O trato digestivo é da boquinha até o bumbum. A única manifestação é... Eu atendi um bebê, atendi hoje, veio na próxima consulta, não ganhou peso. Ele não vomita, não tem diarreia, não tem sangue nas fezes, mas pode ser a única manifestação. Porque a gente tem uma parte do nosso corpo que é responsável pela absorção. Pode ser que ele tenha uma chamada duodenite, não absorva os alimentos. Então, não tem nenhum sintoma que a gente está acostumado a falar,
Mas o que que é? O neném não ganha peso, era a manifestação da alergia. E a gente falou que quando a mãe amamenta, que tira o leite de vaca e derivados, mas se o neném usa fórmula, ou seja, o que a gente chama desses leites de lata, existem fórmulas que são adequadas, que também vão ser orientadas, prescritas pelo pediatra adequadamente. Ô, Adriana, eu queria até que você falasse um pouco sobre a visão do especialista mesmo, daquela mãe que amamentou e nunca teve nenhuma restrição à dieta e que acaba que em um certo momento ali da vida do lactente, ela por algum motivo oferece uma fórmula à criança e a criança começa a ter sintoma. Como é a visualização do gasto sobre essa situação? Ela tem um sintoma, vamos dizer, de começa a ter diarreia com sangue. Diarreia com sangue, um sintoma de colite mesmo. Um sintoma de colite. Então, a gente provavelmente está diante de uma alergia à proteína do leite de vaca. E aí vem aquela pergunta clássica, né? Aham. Mas eu comia, ingeria produtos com leite de vaca, mas ele não tinha acontecia. sintoma. Mas quando ele comeu, de fato, diretamente, vamos dizer assim, ele teve sintoma. Ele teve sintomas. Isso pode acontecer. E a gente não quer causar confusão de forma alguma, mas tanto que os estudos falam assim, nesse neném, se a mãe pode amamentar, por exemplo, eu posso deixar sob supervisão, sempre o pediatra de olho, eu ainda posso deixar a mãe amamentando, comendo e esperar um mês para passar. Não preciso necessariamente tirar da dieta materna. Tem uma certa tolerância. Né? Tem uma certa tolerância. Claro que se é um sangramento volumoso, você não vai deixar. Sim. E outra coisa é a substituição por fórmulas adequadas. Então, isso eu quero reforçar que o pediatra vai orientar adequadamente, porque é comum também o relato de usar essa, usar aquela. São fórmulas caríssimas, a gente sabe. Sim. E muitas vezes os pais acabam usando fórmulas que não precisavam de tanto. Né? Então, assim, é sempre importante consultar o pediatra, consultar o médico, o assistente dessa criança para uma orientação adequada. E também, até, a gente sabe que há programas, né? Programas em que os pacientes recebem essas fórmulas. Sim. E até a prescrição da fórmula ou a indicação da restrição da dieta materna são coisas que envolvem muita responsabilidade. Total. Né? Porque à medida que a gente tem uma mãe que não, às vezes não começa a não se nutrir adequadamente por conta da restrição, isso vai repercutir na criança. Repercute a osteopenia, osteoporose na mãe também. Pois então, é. a gente tem que orientar adequadamente. Outra coisa, sabe, Ariana? Eu já atendi assim vários. Os pais vêm uma pilha, e eu entendo totalmente, porque tá em dieta isenta, a gente sabe como é essa fase. Quem não teve filhos, conhece alguém, a gente sabe do conhecimento, é normal a gente sem dormir. Imagina, sem dormir. Aí, que ele diz? Estou comendo nada. Então, a gente tem que orientar. A gente vai orientar, não é assim. Não é para ficar, eu sempre falo, não é para passar fome, não. Se estiver passando fome, me avisa. Então, a gente vai orientar o que ela pode, o pão que ela pode, o bolo que ela pode, a carne ela pode. Sim. Enfim, a gente tem que orientar adequadamente. Sim. Quando a gente faz uma orientação, por isso é muito importante o vínculo com o seu pediatra. Acompanhamento nutricional, tudo. A gente vai orientar, nossa, eu recebo pais que eles vinham brigados no consultório, eles estão sem comer nada os dois. Aí quando acaba a consulta, hoje eu vou fazer uma macarronada. Vai fazer uma macarronada e qualquer coisa a gente está junto, né? E é engraçado que o momento, engraçado com respeito, claro, mas é interessante que o momento crítico não é só do momento que a gente indica a restrição da dieta, mas é do momento que a gente indica, olha, vai precisar voltar. Não, tudo de novo mas é necessário. É assim, né? O protocolo, os mais atualizados, eles dizem fazer. que a gente tem que expor novamente. Tem que expor. Tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento da criança. Especialmente, né? Olha, gente, isso é muito importante, que a Ariana falou. Para o diagnóstico, é imprescindível. Senão você não vai ter o diagnóstico. E segundo, a gente tem que expor, porque também se tiver passado, a gente deixa de ofertar a essa criança nutrientes que são necessários. E a gente começa a ter um outro problema depois, a seletividade. Porque foram crianças que não aprenderam a comer. Então, precisa fazer a provocação oral para o diagnóstico e para, se não há mais, se passou a condição, ela passar a comer. Pois é. E esse tempo que a gente faz essa reexposição, tanto para o diagnóstico quanto no acompanhamento, ele tem um tempo bem Tem, definido, sim. 2 né? a 4 semanas, geralmente, a provocação oral. Né? Ou seja, eu retirei, a criança melhorou, daqui a 2 a 4 semanas eu ofereço. Se ela voltar a piorar, fecha o diagnóstico.
Aí eu retiro novamente, aí eu vou esperar mais tempo para a gente fazer de novo a provocação. Tem tempo pré-definido, mas você tem que considerar se ela já alcançou o peso dela. Às vezes você tem que esperar 6 meses para fazer a provocação oral. Sim. E é importante até como é que vai ser feita essa provocação oral. Às vezes gera dúvida, né? Gera. Porque às vezes a gente está diante de uma PLV que teve uma forma mais grave, né? Sim. Que envolveu uma anafilaxia. É, e tudo que aí mais. a gente fala que requer cuidados. Aí a gente orienta nesses casos de reações graves, que a gente chama de formas, isso é muito específico, mas são as formas imediatas e já imediatas. Esses a gente faz sob supervisão. O que quer dizer isso? A gente não vai testar em casa. Vocês vêm, a gente examina, oferece aqui e fica com a gente de 2 a 4 horas. Se tiver tudo bem, tá de alta para casa, mas você retorna em uma, retorna depois. A gente falou, a única manifestação foi, não fez urticária, mas não ganhou 1 grama, ou perdeu. Né? Nesses casos, sim, o teste de provocação oral é supervisionado. Sim, né? Perfeito. É muito bem colocado isso, porque a gente que lida no consultório com pacientes com esse perfil, a gente sabe do receio dos pais, né? Claro. Às vezes dá vontade de ficar sempre na dieta livre de proteína. Dá vontade, mas é uma vontade que tem que ser muito passageira, porque os problemas que a gente vai ter depois de uma criança que não quer ingerir nada que tenha proteína porque não tem o hábito. A gente sabe que existem crianças que têm um pouco mais de idade, né? Que tem a PLV ainda, mas é uma quantidade olha, ínfima, por exemplo, né, você me lembrou Adriana? de uma condição que também é muito importante a gente falar. Gente, alergia à proteína do leite de vaca é uma coisa, intolerância à lactose é outra. Muito frequente essa confusão, inclusive entre médicos. A intolerância à lactose é um açúcar que tem no leite. Ocorre em boa parte de nós, seres humanos da nossa população. O que é? Uma caneca inteira de leite eu não consigo, tem muita lactose, que é o açúcar do leite. Mas um queijinho, um iogurte, um leite fermentado, tem baixa lactose, eu consigo. Sim. Por que é importante a gente diferenciar? Porque no adulto, na criança maior, dificilmente ela vai ter alergia à proteína do leite de vaca, em que eu tenho que retirar tudo. Então, isso é muito importante. A gente recebe 10, 12 anos, tem alergia ao leite de vaca. É pouquíssimo provável, não vai surgir agora. É mais comum que seja uma intolerância. Sim. E intolerância não tem que ficar lendo tudo, não. Porque a gente tolera a maioria Sim. das coisas, pouquinho. E o leite, eu adoro um leitinho. Estamos sem lactose. Né? Até o tratamento é bem mais simples, né? A gente, na verdade, na maioria das vezes a gente tolera um pouquinho. O que eu digo, o leite, se quiser, sem lactose. Mas iogurte, queijo, bolo, biscoito, pode. Olha só a gente pensar. Para fazer um bolo, usa uma xícara de leite. Tá, a criança vai comer uma fatia. Pequenina a quantidade de lactose. Só como uma fatia. Dependendo se estiver muito gostoso. Pois é, essa diferença é importantíssima, de alergia, de intolerância, gera muita confusão. Mesmo. Gera muita, inclusive entre profissionais de saúde. Pode trazer muita confusão. E outra coisa também, viu, Ariana? Hoje mesmo eu também já atendi são os testes genéticos, gente, para intolerância à lactose. Às vezes me dá uma impressão de que dizem, faça que é só uma picadinha. Mas é uma picadinha que, para diagnóstico de intolerância à lactose, não serve. Quem serve é a criança chegar, faz uma medida que a gente chama de ou um sopro no balão ou medida de sangue, toma uma garapa de lactose, que é uma quantidade alta, e mede depois o sangue ou o sopro. Esse teste genético de tolerância para lactose não tem valor no diagnóstico. Isso é muito importante, porque todo dia, aí a gente recebe as crianças sem lactose, por quê? Não, tá aqui, eu fiz o teste genético. Não adianta. Né? Isso é muito importante. Se a criança não tinha sintomas... Não, e outra, teste genético, ele só vê a sua predisposição genética. Sim. Se é agora ou não, não é por esse teste que sabemos. Importantíssimo lembrar disso. Tem outra coisa que é muito comum, que a gente tem visto mais em crianças, é a existência de dores, né? Sejam dores abdominais, que tem muito frequente. Muito frequente, né? A maioria grande funcional, né? De fato. Mas a gente tem visto outras coisas também aumentando. Né? Olha, quando a gente pensa em dor na barriga da criança, que a gente diz do abdominal, você tem que pensar especialmente em 3 condições. Erro alimentar, muito leite, não é porque tem alergia, mas é muito açúcar, muito suco. Toma suco, aí tem na geladeira, ele toma o dia inteiro, vai dar dor de barriga. Caixinha.
De caixinha, de caixinha especialmente, né? Mas é muita frutose, muito açúcar da fruta, então a barriga pode ficar distendida, com cólica e até diarreia. Por exemplo, aí salgadinhos, docinhos, delícia, né? Mas aí deixa para o fim de semana. Todo dia dá dor. Com Né? certeza. Parasitoses, os vermes também são uma causa frequente. Muitas vezes o exame de verme está negativo, mas a gente recebe paciente eliminando o verme com exame negativo. Sugestão, a gente diz, pelo menos uma vez por ano, todo mundo fazer um tratamento de verme. E o intestino preso é uma das principais causas. Sim. Se a gente corrige normalmente, vê a alimentação da criança, se o cocô está legal, trata verme, normalmente ela fica bem. Às vezes não. Nessas vezes a gente vai pensar, por exemplo, nas doenças inflamatórias, naquela doença relacionada ao trigo, ao glúten, que é a doença celíaca. E aqui é bem importante, nunca tirar esse glúten sem fazer diagnóstico, porque senão pode ser que nunca mais a gente descubra. Sim. E sabe que também, você estava falando desses quadros que a gente chama de dispépticos, a doença do refluxo, agora falando na criança maior, que também tem aumentado de frequência, né? Então, a gente tem que se lembrar que a criança maior pode ter, causa estranheza, e quando a gente pede uma endoscopia, pode causar ainda muito, mas tão pequeno. A gente faz especialmente hoje para excluir, por exemplo, a esofagite eosinofílica, conhecida como asma do esôfago. A gente recentemente atendeu uma criança que chegou engasgada, entalada, e mas só endoscopia com biópsia para descobrir. Tem tratamento sim, tá, gente? Mas a gente relembra. E a esofagite eosinofílica era uma coisa que ninguém ouviu falar. É uma condição relativamente nova, isso. Mas tem crescido em importância e tem chegado ao diagnóstico e, consequentemente, melhorado a vida das crianças. Com certeza. Também. Até porque o que acontece nessa condição? Que a gente se lembra da criança maior com doença do refluxo, que pode se tratar de uma esofagite eosinofílica. Tem o fechamento. O esôfago, que é onde passa o alimento, é como se fosse uma mangueira. Vai se fechando e a criança não consegue comer. Então, tem tratamento. Sim. E a doença do refluxo também, que a gente orienta não tomar leite durante as refeições, não deitar após comer. Bebidas gasosas, elas podem aumentar o refluxo, tabagismo, ter fumante perto, até para aquele bebezinho, tá, gente? A gente lembra, tabagismo passivo pode piorar o refluxo. Sim. Aquele bebezinho, Ariana, acho que tem algumas coisas importantes também. Por exemplo, dicas, falou de parte de primeira viagem, chorou. Primeiro troca a fralda, depois dá de mamar e coloca para rotar, porque se deitar depois, não é? É verdade, são coisas importantíssimas da gente lembrar. E até na hora do aperreio, assim, né? Quando a gente tá lá diante da situação, a gente precisa lembrar dessas coisas. A gente precisa lembrar, porque às vezes a gente chacoalha o neném, né? Mas assim, a gente, é o que a gente sempre fala, todos estamos em aprendizado. Os pais, os bebês, nós. Quantas vezes a cada novo atendimento nós aprendemos? Pois é. Não é? Então, assim, tranquilidade, primeiro troca, botar para rotar, evitar, por exemplo, a gente sabe também que chorou é fome. Sim. Peito da mãe. Bom, evitar às vezes que o neném fique lá um tempão, que não está com fome. Na verdade, às vezes ele quer, a forma dele começar, conforto, fica com o papai, né, Ariana, também. Rede de apoio importantíssima. Exatamente, sempre, né? Para tudo que a gente falou hoje em dia. Estar junto com o seu pediatra, estar junto da família, tirar suas dúvidas. Por exemplo, é muito comum isso, a gente não lembra. O que eu sugiro? Anota num papel. Sim. Aí na consulta tira. E também eu falo assim, está com alguma dúvida hoje? Então a senhora anota qualquer coisa, a senhora anota e me pergunta na próxima consulta, porque é comum que a gente esqueça. Estou até aqui com a minha para não esquecer. É interessante que a gastro é uma especialidade que envolve muitas intervenções que não necessariamente medicamentosas, né? A gente falou de muita coisa aqui que não é um remédio que a gente vai passar. O treinamento do cocô. O treinamento do cocô, a mudança alimentar, são coisas que às vezes não são encaradas com tão seriedade quanto um remédio. Mas são efetivas, são as medidas comportamentais. Tanto que grande parte dos guidelines sugere antes de você começar com a medicação, fazer as medidas comportamentais. O treinamento do cocô, que a Ariana tinha falado, que era o relógio do cocô, acabou de comer, pode prestar atenção como dar uma dorzinha de barriga. Então, a gente sugere que a criança fique 10 minutinhos fazendo força de cocô. E sabe que é algo importante também? Gente, observar. Quando a gente, o adulto, vai fazer cocô, você pressiona assim a barriga, se o pé dela estiver pendurado, não tem como ela fazer a pressão abdominal. Botar um apoiozinho dos pés. Um banquinho, um tijolo, um livro. Outra coisa,
e os redutores de assento que encaixam, porque senão o bumbum dela afunda. A gente sabe que a gente atende criança se segurando assim para não afundar. Sim. Aí fica complicado mesmo, né? Verdade. E a base disso tudo é que os pais e os cuidadores tenham acesso a essas informações, Sim. né? Porque são muitas coisas modificáveis, muitos fatores que são modificáveis, que podem ser simples, de baixo custo e que podem melhorar a vida da sua criança. Exatamente. Eu acho que essa sua fala foi muito importante. A gente sempre pensa, mas como é que eu vou comprar? Mas tem inúmeras situações que não precisa. Outra coisa também, sabe essa questão do erro alimentar? Eu até sempre falo assim, que tal falar para a vovó, para a mamãe, para o papai, para o tio, ao invés de dar a guloseima todo dia, por que comprar um lápis de cor? A gente tem que mudar também essa consciência. Não é que não pode dar uma guloseima, claro que pode. A questão é todo dia. Mas eu posso dar um brinquedinho, hoje tem muita coisa acessível, mudar um pouco esse foco né, sempre de ser a guloseima. Acho que isso é muito importante. Sim. E isso que a gente não está considerando a obesidade, né, que tem aumentado também. Pois é, passou a desnutrição aí em primeiro lugar. Né? É. Adriana, eu estou muito grato pelo tudo que você falou hoje. Realmente são coisas importantíssimas. Temos tanto a falar. Demais. A gente pegou a fase toda das crianças, né? As transições, lactose, criança, adolescente, escola. Então, envolve um contexto enorme, né? E confere muita qualidade de vida da criança. Muito. E da família. Olha, como a gente falou da constipação, é uma situação que os pais, todo mundo vai trabalhar, fez cocô. Sim. Não é fácil. É verdade. A ansiedade que gera, tudo isso, né? Então, é meu agradecimento com tudo que você nos proporcionou aqui. Fico muito feliz com a sua disponibilidade e seja muito bem-vinda sempre. Obrigada. Eu aqui fico honrada, grata em participar. Estamos às ordens também. De repente, o seu público manda mensagens, perguntas, estamos prontos a responder. Obrigado, Adriana. Obrigada.